Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o primeiro dia de inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado foi marcado por instabilidade no sistema. O Ministério da Gestão e Inovação reconheceu o problema devido à quantidade de acessos simultâneos. O Enem dos concursos vai selecionar candidatos para as funções com salários mensais de até R$ 22.900 e o objetivo é preencher mais de 6 mil vagas de nível médio e superior em 21 órgãos federais. As inscrições foram abertas hoje e poderão ser feitas até 9 de novembro. Na economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com integrantes da Frente Parlamentar Evangélica e disse que vai discutir com a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União uma interpretação definitiva para a isenção tributária sobre salários de pastores. E no noticiário internacional, em uma missão histórica, o Japão conseguiu pousar hoje na Lua. Com isso, o país é a quinta nação do mundo a fazer esse feito. Até então, somente os Estados Unidos, a antiga União Soviética, a China e a Índia tinham alcançado esse marco. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. E eu começo esse episódio retomando um assunto que você ouviu na edição da manhã do Panorama CBN de hoje com a Bianca Santos, que é sobre o Enem dos concursos. As inscrições para esse mega concurso público começou no fim da manhã de hoje e ao longo do dia a plataforma de inscrições do Concurso Público Nacional Unificado apresentou instabilidade. O governo atribuiu esse problema ao elevado número de acessos. Em entrevista à CBN, o diretor de logística do Ministério de Gestão e Inovação, Alexandre Ratamal, disse que todos os instrumentos tecnológicos e de pessoal existentes no Ministério foram mobilizados para minimizar as oscilações do sistema. Pela manhã, o sistema teve uma instabilidade, que é até natural, tá? Devido ao volume de acessos, que depois, na hora do almoço, a gente superou e aí se estabilizou e aí as inscrições começaram a crescer mesmo. O que eu já posso adiantar é que, nesse momento, nós já passamos de 100 mil inscrições. E porque literalmente o site saiu do ar? Porque o Enem dos concursos vai selecionar de uma vez só candidatos para funções com salários mensais de até R$ 22.900. O objetivo é preencher mais de 6.600 vagas de nível médio e superior em 21 órgãos do governo federal. As inscrições foram abertas hoje e poderão ser feitas até 9 de fevereiro. Então, se você não conseguiu acessar o site hoje, fique tranquilo porque você vai ter mais tempo. A taxa de inscrição é de R$ 60 para o nível médio e R$ 90 para o nível superior. E mesmo que você se inscreva para mais de um cargo, o candidato paga uma única taxa. A prova está marcada para 5 de maio e vai ser aplicada em 220 cidades pelo país. Bom, para se inscrever, basta você entrar no site gov.br/concurso nacional tudo junto. Muita atenção aqui no site que você está clicando, porque existem golpes por aí, hein? Fique atento. E aí, no ato da inscrição, o candidato escolhe as carreiras de interesse, que vão estar divididas por 8 blocos temáticos, como infraestrutura e exatas, tecnologia e informação, regulação e setores econômicos, gestão governamental e administração pública e nível intermediário. E aí, cada um desses blocos reúne um conjunto de carreiras que são semelhantes. O processo ainda permite que o candidato se inscreva para disputar as vagas para mais de um cargo, desde que seja dentro do mesmo bloco temático. E ao concorrer a mais de um cargo, o candidato precisa classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade no caso de uma possível chamada baseada nessa nota. Sobre esse assunto, ao longo da programação da CBN, conversamos com o especialista em aprendizagem, professor do Gran Cursos, o Eduardo Cambui. Ele disse que o novo método amplia as oportunidades para quem não tem rotina de estudos há tanto tempo. A prova, ela proporciona condições das pessoas que estão começando muitas vezes agora a ficarem competitivas em diversos cargos e especialidades. Para quem tinha muito tempo de preparação
e muitas vezes estaria um pouco à frente nessa preparação, algumas vantagens foram retiradas, que seriam matérias e, teoricamente, elas estariam bem avançadas e não vieram, ou quando vieram uma linha de matéria que a gente quase não conta. Lembrando que o edital do concurso com as regras e também com os temas que vão cair na prova já está disponível para você dar uma olhadinha. E no dia 30 de julho vai ter a divulgação final dos resultados e no dia 5 de agosto vai começar a convocação para posse e também cursos de formação. Mudando de assunto, vou te levar para o sul do país porque mais de 260 mil pontos de luz permanecem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul por causa do temporal de terça-feira. O restabelecimento total do serviço na área de responsabilidade da concessionária CE Equatorial deve ocorrer apenas no domingo. A informação é do superintendente da empresa, Sérgio Valinho. A Câmara Municipal de Porto Alegre protocolou hoje um pedido de abertura de uma CPI para investigar essa empresa. E esse mesmo problema de restabelecimento de luz também afeta regiões atendidas por uma outra empresa, a RGE. E aproveitando que eu estou aqui falando do temporal, eu tenho um alerta para você de outras regiões do país. Depois de uma semana com temperaturas bem elevadas, o tempo deve ficar instável no sudeste neste final de semana. A formação de uma frente fria e a entrada de ventos mais úmidos devem trazer temporais para a região e provocar mudanças no tempo durante o fim de semana. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades que abrange boa parte dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e a região sul de Minas Gerais. A previsão é de chuvas de até 50 milímetros com chance de ventos intensos. O tempo deve continuar instável, com possibilidade de chuva ao longo de todo o fim de semana. E meteorologistas alertam que Santa Catarina ainda pode ter chuvas fortes nesta sexta-feira. Os maiores acumulados devem ser registrados na capital, Florianópolis, e na faixa leste do estado. Lembra que nesta semana eu contei para você sobre uma treta que estava se formando em Brasília por causa de uma decisão da Receita Federal que tirou isenção tributária sobre salários de pastores? Então, isso aí mexeu com os deputados da bancada evangélica, eles ficaram bem bravos e para apaziguar os ânimos, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com integrantes da Frente Parlamentar Evangélica e disse que vai discutir com a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União uma interpretação definitiva para a isenção tributária sobre os salários de pastores. O encontro ocorreu depois que a Receita Federal suspendeu um ato que foi editado no governo Bolsonaro, perto das eleições, que ampliava a isenção de impostos sobre salários pagos a líderes religiosos, como, por exemplo, pastores evangélicos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o assunto foi politizado e deve ser tratado apenas no campo técnico e jurídico e que agora um grupo de trabalho foi criado para discutir a regulamentação da isenção tributária a pastores. Suspendemos um ato e estabelecemos um grupo de trabalho para interagir tanto com a Advocacia Geral da União, na pessoa do ministro Jorge Messias, quanto com o Tribunal de Contas, para entender exatamente como interpretar a lei que foi aprovada pelo Congresso, de maneira a não criar problemas nem para os servidores públicos da Receita, que obviamente querem cumprir a lei, nem para prejudicar, nem para beneficiar quem quer que seja. Agora, com a suspensão do ato do governo Bolsonaro, as verbas recebidas pelos pastores e líderes religiosos pelo tempo dedicado às igrejas passam a ser consideradas como remuneração e, portanto, vão ser tributadas. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União informou que o governo federal deixou de arrecadar cerca de 300 milhões de reais com esse ato do governo Bolsonaro, que ampliou a isenção de impostos sobre salários pagos a líderes religiosos. Na economia, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, disse hoje que o governo federal vai reeditar a medida provisória que foi enviada no fim de 2023 pelo ministro Fernando Haddad, que previa a reoneração gradual da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. Com isso, então, permanece em vigor a prorrogação da desoneração até 2027, conforme uma decisão de deputados e senadores que derrubaram o veto do presidente Lula, que foi contrário à extensão dessa medida.
Lembrando que a desoneração permite que as empresas dos setores substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento, que varia de 1 a 4,5% de acordo com o setor e o serviço prestado. Em um evento do grupo de líderes empresariais, o LIDE, lá na Suíça, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o governo vai abrir mão dessa polêmica medida provisória da reoneração. A desoneração da folha de pagamento, a despeito daqueles que concordem ou não com esse instituto, mas tendo sido uma decisão do Congresso Nacional através de uma lei decidida pelo Congresso e com um veto derrubado pelo Congresso Nacional e por mim promulgada a lei, a desoneração valerá. E há o compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória na parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político que fizemos e é assim que vai acontecer e se encaminharem as coisas. Pacheco disse que devolveria a medida provisória se ela tratasse apenas da desoneração da folha, mas ele disse que o texto traz outros temas, como a compensação tributária, o incentivo aos setores de eventos e a desoneração dos municípios, e que por isso foi firmado um acordo não só com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas também com o presidente Lula de manutenção da desoneração e da reedição dessa medida provisória. Lembrando que essa semana foi de intensas negociações lá em Brasília, que envolveram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Congresso, também o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar sobre esse assunto. Agora eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,38% aos 127.796 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em baixa de 0,08%, cotado a R$ 4,927. Já o euro encerrou o dia de hoje em alta de 0,2%, cotado a R$ 5,367. Outro assunto que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou hoje foi sobre inteligência artificial. Por isso que você está ouvindo a trilha de tecnologia por aqui. E o Pacheco disse que o Senado vai analisar até abril uma proposta que regulamenta o setor da inteligência artificial aqui no Brasil. O senador disse que vai andar no Senado um projeto apresentado por ele com base em sugestões de uma comissão de juristas que foi feito em 2022. O objetivo, segundo o Pacheco, é entregar um texto que imponha limites à tecnologia, não só para as eleições, mas para a convivência entre todos e também instituições. Os limites para a inteligência artificial têm sido discutidos pelos presidentes da Câmara e do Senado desde o ano passado. E há um entendimento entre os dois de que é preciso definir regras para conter eventuais danos nas eleições municipais desse ano. O receio é que a campanha municipal seja inundada com conteúdos falsos gerados a partir de vídeos, imagens e vozes de pessoas reais, a exemplo do que aconteceu na disputa presidencial na Argentina. Essa tecnologia aí é chamada de inteligência artificial generativa. A face mais popular dessa aplicação é o chamado deepfake, que permite mostrar o rosto de uma pessoa em fotos ou vídeos alterados. Só que a proposta original de Pacheco, segundo especialistas, não contempla a inteligência artificial generativa. O conteúdo tem sido discutido em uma comissão temporária que foi criada pelo Pacheco em agosto do ano passado. E a expectativa é que, com o avanço do debate, uma nova versão desse texto seja apresentada, contemplando as vertentes de manipulação de conteúdo. O entendimento é que, com diretrizes ampliadas, a proposta já vai começar a valer na eleição deste ano, de 2024. Isso porque, segundo a legislação eleitoral, mudanças precisam respeitar um princípio de anualidade, ou seja, precisam ser aprovadas pelo Congresso até um ano antes das eleições. No esporte, a tenista Bia Haddad foi eliminada hoje do Australia Open. A brasileira perdeu da russa Maria Timofeeva por 2-0. Apesar dessa derrota, a Bia conseguiu fazer a melhor campanha da carreira nesse torneio. Ela nunca tinha chegado à terceira rodada de simples da competição. Mas a brasileira continua na disputa de duplas femininas ao lado da americana Taylor Townsend. Elas voltam à quadra amanhã.
E aproveitando este momento, eu quero destacar para você um episódio que aconteceu durante o Australia Open, porque por lá a relação do tenista Novak Djokovic com o público australiano ainda é bem delicada. Lembro você que durante a pandemia de Covid, o tenista se consolidou como um representante do movimento anti-vacina, e foi justamente no Grand Slam de 2022, lá na Austrália, que ele acabou sendo barrado por se recusar a tomar vacina. Aí, 2 anos depois, os ecos aí desse episódio ainda se fazem presente. Hoje, durante uma partida, ele recebeu gritos de, abre aspas, vá se vacinar, fecha aspas, de uma pessoa que estava na arquibancada. Depois da partida, o tema também voltou à tona, porque essa partida marcou a melhor apresentação do Djokovic no Aberto de Austrália até aqui. E aí ele iniciou essa disputa do Grand Slam abatido por uma doença que fez ele jogar longe de suas melhores condições. E como ele não é imunizado contra a Covid, as suspeitas logo surgiram. E aí ele teve que dar explicações. Ele falou o seguinte: não fiz teste de Covid. Pelo que eu tive, foi uma espécie de infecção viral normal e já está em fase final. Por isso, ainda tenho alguma secreção nasal. Sobre o esporte em si, hoje foi uma partida simbólica de número 100 de Djokovic no Aberto de Austrália. Apenas Roger Federer e Serena Williams disputaram um número maior de jogos. O sérvio é o atual campeão entre os homens e vai enfrentar o francês Adrien Manarino pelas oitavas de final. No noticiário internacional, depois de ataques mútuos, o Irã e o Paquistão iniciaram nesta sexta-feira conversas diplomáticas para tentar minimizar a crise que gerou o temor da eclosão de um conflito descontrolado no Oriente Médio. Relembrando para você essa história, na quarta-feira o governo paquistanês disse ter sido bombardeado pelo Irã em seu território. E aí no dia seguinte, o Paquistão revidou e lançou mísseis contra o solo iraniano. E aí hoje, o Ministério de Relações Exteriores do Paquistão diz que o ministro conversou nesta manhã por telefone com o chanceler do Irã sobre a necessidade de que a crise entre os dois países não escale. Segundo o ministério, o Paquistão pediu cooperação na caça a grupos terroristas que ambos os governos alegaram alvejar nos ataques. E hoje teve a história sendo feita diante dos nossos olhos, porque em uma missão histórica o Japão conseguiu pousar na Lua nesta sexta-feira. Com isso, o país se tornou a 5ª nação do mundo a fazer esse feito. Até então, somente os Estados Unidos, a antiga União Soviética, a China e a Índia tinham alcançado esse marco. A sonda SLIM, que é um módulo de pouso inteligente para investigar a Lua, fez um pouso lunar bem sucedida por volta do meio-dia, segundo a Agência Espacial Japonesa. As expectativas da agência eram altas, porque a missão vai determinar a capacidade do país de realizar um pouso de alta performance na superfície lunar. Essa sonda foi apelidada de Moon Sniper, ou atirador lunar. O módulo do Japão tinha como objetivo conseguir o pouso mais preciso até o momento já feito na Lua. Mas a Agência Espacial Japonesa vai levar cerca de 1 mês para verificar se o SLIM alcançou seus objetivos de alta precisão. O pouso estava programado para ocorrer na cratera Scioli, perto do Equador, do nosso satélite natural. E se tiver dado certo, esse será outro marco importante para o país, porque pousar no solo lunar é uma tarefa muito difícil, ainda mais com tanta precisão como o Japão quer. A expectativa da Agência Espacial Japonesa era fazer um pouso no local com apenas 100 metros de diâmetro, numa região próxima de encostas. Após o pouso, a sonda vai desacoplar 2 mini-robôs, um veículo saltador do tamanho de um forno de micro-ondas e um rover do tamanho de uma bola de beisebol, desenvolvidos em colaboração com a gigante da tecnologia Sony. Esses dispositivos serão responsáveis por capturar imagens do módulo, propiciando uma nova perspectiva da superfície lunar. Mas essa aí não foi a primeira vez que o Japão tentou chegar à Lua. No começo do ano passado, uma sonda da empresa japonesa Space tentou pousar na Lua, mas perdeu a comunicação minutos antes de completar o feito. Caso o pouso tivesse dado certo, a Space se tornaria a primeira companhia privada a pousar uma sonda na Lua, o que não aconteceu. E toda essa corrida lunar, essa corrida 2.0 à Lua, tem uma explicação: facilitar os acessos aos recursos naturais e científicos que estão orbitando
a quase 400 quilômetros de distância da Terra. Isso porque o Polo Sul da Lua, por exemplo, que fica longe da região equatorial, alvo da SLIM, está cheio de crateras e trincheiras profundas, mas é bastante visado devido às várias razões científicas e exploratórias. Isso porque as regiões polares da Lua têm crateras permanentemente na sombra, onde as temperaturas são extremamente baixas, permitindo que o gelo de água se acumule e permaneça estável ao longo do tempo. E a NASA já confirmou que há água nesse estado nas partes iluminadas e sombreadas da Lua, mas a sua origem ainda é algo que intriga os cientistas. E se a água em forma de gelo existir em quantidades suficientes, ela poderia ser uma fonte de água potável para a exploração lunar e ajudar a resfriar equipamentos. Também o gelo poderia ser decomposto para produzir hidrogênio como combustível e oxigênio para respirar, apoiando missões a Marte ou mineração lunar. E essas missões lunares, como essa do Japão, oferecem uma oportunidade perfeita para a testagem de ferramentas, equipamentos e tecnologias que podem ser úteis numa viagem tripulada ao planeta Marte. Vamos saber o que aconteceu nesta semana nas terras de Sucupira? Alô, Excelência? Sim, sou eu, Excelência. Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência fosse mexendo os pauzinhos para conseguir explorar esse petróleo aqui. Sim, é um contrato de risco, Excelência. E, na verdade, não era contra a Petrobras. Porque se você quisesse, de fato, apurar corrupção, você apura. O que não pode punir é a soberania de um país como o Brasil e da sua empresa mais importante, que é a Petrobras. Sim, Excelência. Excelentemente dito, Excelência. Muito obrigado, Excelência. Aceite as minhas saudações democráticas e petrolíferas, Excelência. Pra frente, Sucupira! Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Mandei uma mensagem, um decreto-lei para a Câmara, fundando a Petropira, Excelência. Que história é essa de Petropira? Petróleo de Sucupira S.A. Bem-vindo, presidente Lula! Essa é a refinaria da volta por cima. O petróleo pode acabar, mas a Reneste não acaba. Coronel, a gente não corre o risco de perder dinheiro. Esse e outros, entretanto, Sua Excelência vai cuidar. Quem estiver dizendo, tá recuperando a refinaria que não devia ter mais, essa refinaria é feia, velha, é isso. Essa é a refinaria do futuro, da virada. E essa refinaria olha para o futuro. Como dizia Rui Barbosa, o grande baiano, bom governante é aquele que governa com o pé fincado na terra e o olho fincado no futuro, ou vice-versa. Essa refinaria vai produzir hidrogênio, ela vai produzir metanol, combustível do futuro dos navios. A Excelência vai conseguir um contrato de risco, onde só quem corre o risco é a Petrobras. O dado concreto é que quando o Chaves concordou, a gente resolveu começar essa refinaria. Mas nunca o Chaves colocou um centavo aqui. Agora eu quero ver quem é que vai ter a topetice de dizer que essa história de petróleo é um sonho megalomaníaco de Odorico Paraguaçu. Esfrego isso nas fuças de quem tiver esse ousadice. As pessoas que me acusaram estão apodrecendo porque sabem que mentiram e sabem que o inferno os aguarda por tanta mentira que eles contaram. E viva o nosso petróleo, Excelência! As falas do Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Débora Gonçalves. E
eu vou embora hoje com Madonna porque 2 fãs da cantora decidiram processar ela, alegando que a cantora atrasou em 2 horas o início de um show da Celebration Tour, que é aquela série de apresentações que comemora os 40 anos de carreira da artista. No processo, eles dizem que o atraso gerou transtornos, já que precisavam acordar cedo no dia seguinte. E de acordo com o jornal The Guardian, o show aconteceu em dezembro do ano passado, em Nova York, e começaria às 8h30 da noite. Mas a rainha do pop subiu ao palco depois das 11h30 da noite. E aí os fãs saíram da apresentação por volta de 1 da manhã, horário em que encontraram pouca oferta de transporte público e aumento nos valores cobrados por taxistas e motoristas de aplicativo. Na ação na justiça, os fãs argumentaram que o atraso comprometeu a sua capacidade de cumprir responsabilidades familiares no dia seguinte. Por esse motivo, eles decidiram processar a cantora, a arena onde o concerto foi realizado e a Live Nation, que é a organizadora do evento, por práticas comerciais enganosas e quebra de contrato. Madonna é conhecida por atrasar o começo de suas apresentações. Em 2019 e 2020, ela já havia sido processada por outros fãs por subir tarde ao palco. E é com a música Material Girl que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a querida Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você, bom descanso, bom final de semana e até segunda. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.